Gostaria de passar a palavra agora ao nosso aluno do quarto período, Roque de Queiroz Coutinho, pós-graduado em História da África pela Universidade Cândido Mendes. Tenho mais liberdade com o microfone solto aqui, fico meio preso. Gente, boa noite. Professor Marcos Paulo, eu agradeço o convite. Antes de explicar, né, porque tem um aluno do 8º período e eu do 4º. Eu sou graduado por esta universidade em 2000, companheiro do Marcos Paulo, nós nos formamos juntos em Direito. E por conta dessa primeira graduação, eu tive a oportunidade de cursar a pós-graduação em História da África e da Cultura Negra no Brasil na Universidade Cândido Mendes no ano passado. Eu terminei o curso em abril deste ano. Já com monografia apresentada, a nota já saiu e isso já me aliviou bastante. A gente cumpriu mais uma missão, mas o que é mais importante nisso tudo é a gente conhecer e abrir esse debate. Marcos Paulo me orientou para a gente ser o mais sucinto, o mais direto possível para abrir espaço para a participação de vocês. A minha presença aqui ela se deve, antes de tudo, a uma pessoa em particular, porque sem esse cara aqui eu não conseguiria nunca despertar meu interesse por uma matéria, uma área de conhecimento tão maravilhosa como é a história, que é o professor Serginho, que está aqui do meu lado, é o grande responsável por isso. Valeu, Serginho. Vou o pessoal te ver, Serginho. Esse cara aí é o responsável dos responsáveis. Gente, olha só, nós vamos debater essa lei 10.639, ela já foi substituída pela 11.645, mas essa lei ainda é importante. Se em 5 anos nós não conseguimos ainda descobrir para que essa lei veio, eu quero saber como é que a gente vai debater a segunda. Então vamos tentar resolver a primeira. A gente teve a participação aqui dos alunos do ensino fundamental, médio e superior, e eu aqui tentando representar a pós-graduação. Pois bem, está eu na primeira aula, pós-graduando, na Universidade Cândido Mendes, o coordenador, Berlucci, ele chegou em turma e falou: olha só, quem está a fim de aprender alguma coisa de candomblé, o curso está errado, é outro. Porque muitos vão à procura, desavisados, aprender história da África, tentando encontrar um pouco do candomblé ali. Pois bem, essa realidade, essa primeira imagem, ela também está em sala de aula. Porque o preconceito que existe em torno dessa temática é muito grande. Quando você vai apresentar a matéria África, a pessoa logo relaciona macumba. Quando vai aprender macumba, vai tocar atabaque. E não é bem essa a realidade. O preconceito, essa negação da história, dessa cultura, nos leva a esse equívoco. Nós vamos aprender uma cultura. Nós vamos aprender sobre um povo. Se em 500 anos de história do Brasil, 350 foi de escravidão, a gente tem uma dívida com essa história. Nós temos que perceber essa realidade. Se eu não me engano, foi em 1889, um ano após a proclamação da nossa independência, nossa república, me chega alguém e diz, escreve num hino nacional, um hino tão bonito que a gente declama, nem outrora cremos que houve escravidão, como se fosse há 100 anos, 200 anos, em 1888, apenas um ano. O cara que escreveu a letra do hino já não acreditava que outrora, como se fosse um século passado. Nós temos essa implicância com essa história, negá-la. A história da África, as pessoas falam, por que aprender história da África nas escolas? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta, por que não aprender? Aí eu tenho que aprender francês, inglês, alemão, espanhol. Por que eu não posso ter um pouco de curiosidade sobre Fon, Iaué e Yorubá? Por que eu não posso perceber que desse tronco linguístico, banto, eu receptei, eu uso tantas palavras, cachimbo, cueca, biquíni. Por que eu não posso usar? Por que eu não posso buscar descobrir a presença dessa cultura na música, na dança, nas cores, no gingado? Está tão presente?
Praticamente o Rio de Janeiro ele é esvaziado na época do carnaval, porque todo mundo vai curtir um axé music na Bahia. Ué, e o axé significa o quê? A gente acaba utilizando as palavras sem ter o sentido, sem dar o devido valor. Nós vivemos num país em que a sua diversidade ela foi reproduzida por conta da diversidade existente na África. Nós temos grandes problemas com essa temática. Por exemplo, o que ensinar? Respeitando a faixa etária do aluno e seu grau de escolaridade. Eu quero saber o que eu vou ensinar para o 6º ano do ensino fundamental. O que eu vou ensinar para o ensino médio? Eu tenho ali duas realidades diferentes. E nessas duas realidades, escalas diferentes. Ou eu vou ficar repetindo a mesma historinha? Nós tivemos aqui já o exemplo. É muito fácil falar que o negro foi escravizado, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi aquilo, num processo de vitimização. Quando, na verdade, o negro foi o grande protagonista dessa história. Nós temos que descobrir essa história lá no seio, onde ela começa, onde ela surge, que é na África. Ela tem uma continuidade aqui no Brasil. E isso a gente não aprende. Eu não quero compreender a questão da história de Portugal, porque eu também não consigo entender a história da França, da Inglaterra, da Itália. Mas a gente entende alguns movimentos, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a expansão do Império Romano. Por que eu não posso aprender a expansão do Império de Mali? Por que eu não posso conhecer a lenda de Sundiata, o príncipe leão? Nós temos aqui, eu trouxe para vocês o livro, eu tive a felicidade nesse curso de aprender um pouco com os grandes ícones da história, aquelas pessoas que estudam a história da África há mais de 20 anos. Um deles foi o Alberto Costa Silva. Não fiquem zangados não, mas dá para, pelo menos essa vitória eu tenho, ele autografou esse livro aqui, que é a Enxada e a Lança. Tem a Manilha e o Libambo também, e são dois momentos que ele fala sobre a África. Alberto Costa Silva, um dos maiores africanistas brasileiros, foi embaixador e trabalhou, exerceu a sua função na África por mais de 15 anos. Viveu a África, conhece a África. Temos aqui para o ensino fundamental, nos primeiros anos, Quiricu é uma brincadeira. Quiricu e a Feiticeira. Meu filho deve ter assistido esse desenho 40 vezes. Porque ele traz uma história de honestidade, de amor, de compaixão, de solidariedade. E aqui dentro tem uma brincadeirinha pedagógica. A Lei 10.639, a pessoa fala história da África, história da África, história da África. As outras disciplinas têm uma responsabilidade. A gente já leu com atenção essa lei? Pois bem, artigo 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, rede pública e privada, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Lá no parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira. A gente esquece agora a África. Vamos pensar no Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, atenção, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Ou seja, nós temos ainda as outras disciplinas